A paz do Senhor, meus amados, que Deus seja convosco, que Deus venha abençoar cada um de vocês nessa manhã, que você venha receber da parte de Deus a sua bênção, tá? Que Deus venha salvar a sua alma, que Deus venha salvar a alma da sua família, que através dessa palavra que Deus me deu nesta manhã, que Deus possa fazer uma grande obra na sua vida. Eu orei e pedi a Deus uma palavra para que Ele trouxesse para mim e para vocês, e Deus me deu a palavra aqui em Jeremias, capítulo 18, versículo 1 em diante, que fala sobre o vaso do oleiro, a impenitência do povo. Então vamos lá, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Aqui Deus está falando com Jeremias. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei fazer eu de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento que eu falar de uma gente e de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei vós, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios quem ouviu tal coisa. Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo, ou deixar-se-ão as águas estranhas, frias e correntes? Contudo, meu povo, se tem esquecido de mim, queimado o incenso à vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas, para fazerem da sua terra um espanto e uma irrisão perpétua. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com vento oriental ou espalharei diante da face do inimigo. Mostrar-lhe-ei as costas e não o rosto no dia da sua perdição. Então disseram: vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contende comigo. Porventura pagar-se-á o mal por bem, pois cavaram uma cova para a minha alma. Lembra-te de que eu compareci na tua presença para falar por seu bem, para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome e entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos, e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e os seus jovens feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas, quando trouxeres esquadrões sobre eles. De repente, porquanto cavaram uma cova para prender-me e armaram laço aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim, para matar-me. Não perdoes as suas maldades, nem apagues os seus pecados de diante de tua face, mas tropecem diante de ti. Trata-os assim no tempo da tua ira. Então tá aqui. Jeremias, ele tinha intercedido por esse povo, mas depois ele se arrependeu, porque o povo virou as costas para ele e estava maquinando um mal sobre a vida dele. Aí ele entregou o povo na mão de Deus. Então hoje Deus está falando aqui, que Deus, ele está prontinho com o rosto virado para você. Mas se você virar as costas para ele, ele vai virar para você também. Entendeu? Então aqui o Senhor Jesus está falando com Jeremias,
Ele falou para Jeremias levantar e descer à casa do oleiro, que lá ele faria Jeremias ouvir as suas palavras. Jeremias desceu para ouvir as palavras de Deus. E Deus está falando aqui, né? No momento que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual eu falar não se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento que eu falar de uma gente de um reino para edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Então Deus, ele disse que se ele fizer, se no momento que ele falar de uma gente, de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Então Deus, ele se arrependeu, né, do bem que tinha dito que faria, né, a esse povo. Aí ele diz assim: agora pois fala aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Então, hoje, nessa manhã, o Senhor Deus, ele está falando conosco, né? Para que a gente possa melhorar, se converter, melhorar os nossos maus caminhos, se converter, para que ele não venha fazer um mal contra nós. Olha só como o Senhor diz, ó. Assim diz o Senhor, eis que estou forjando um mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Então, se você melhorar os vossos caminhos, as vossas ações, Deus, ele tem um projeto bom em sua vida, um projeto, um plano de salvação. Tá? Deus, ele vai te abençoar, ele vai fazer o melhor da terra por você. Não vai fazer como ele fez com esse povo aqui de Judá. Mas eles diziam assim: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos e faremos cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Então, no nosso meio ainda tem gente que está fazendo conforme o propósito do seu malvado coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Aleluia. Porventura deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo, ou deixar-se-ão as águas estranhas, frias e correntes. Contudo, meu povo, se tem esquecido de mim, queimado em incensa vaidade, e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas e não aplanadas. Então o povo tem queimado incenso, tem adorado a outros deuses que não o Senhor nosso Deus, né? Tem andado por caminhos que não são aplainados, por caminhos do pecado, tortuosos. Então o Senhor, meu Deus, ele diz assim nesta manhã: para que você venha se converter dos seus maus caminhos, aleluia, tá? Para fazer da sua terra um espanto e uma risão perpétua. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com o vento oriental os espalhareis diante da face do inimigo. Mostrar-lhe-ei as costas e não o rosto no dia da sua perdição. Então o Senhor vai mostrar as costas e não o rosto no dia da sua perdição, se você não se converter dos seus maus caminhos. Então está aqui a palavra do Senhor, né? No dia da sua perdição. Então, que não haja esse dia da sua perdição, que você possa se converter antes, porque o Senhor, ele pode fazer de você do jeito que ele fez aqui com o povo de Judá, tá? Ele pode virar as costas no dia da perdição. Então, que ele não venha virar as costas, porque Deus, ele sentiu a rejeição desse povo, ele sentiu. E Jeremias também sentiu a rejeição desse povo, porque Jeremias tinha orado e pedido por este povo, mas esse povo estava maquinando contra a vida de Jeremias, e Jeremias sentiu a rejeição dele, por ele, da parte desse povo, e Jeremias apresentou a vida desse povo na mão de Deus, e Deus está falando aqui, que esse povo estava maquinando, né, o mal, tinha virado as costas contra Deus, estava andando segundo os propósitos malvados do seu coração, queimando incenso, fazendo tudo aquilo que não provém de ti, todos os desejos do malvado dos seus corações, eles estavam fazendo. Então, se você está nesta manhã fazendo os desejos do seu malvado coração, se você está queimando incenso a deuses, Deus está falando aqui: não faça isso. Não faça isso, porque se Deus virar as costas para você no dia da sua perdição, sabe para onde que você vai? Para o inferno, aonde é lugar de tormento, aonde o bicho não morre, aonde o fogo nunca apaga. Então, que não haja isso, que Deus possa fazer uma obra na sua vida, tá? Aleluia. Aí Jeremias, ele fala assim para o Senhor Jesus, ó: olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Porventura pagar-se-á o mal por bem, pois cavaram uma cova para minha alma. Lembra-te de que eu compareci na tua presença para falar por seu bem, para desviar deles a tua indignação. Então Jeremias, ele tinha comparecido na presença de Deus para pedir, né, a favor desse povo, né, para que Deus, olha só, para falar pelo bem deles, para desviar deles a indignação, para que Deus pudesse desviar a indignação desse povo.
Portanto, entrega seus filhos à fome, entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e os seus jovens feridos à espada na peleja. Oh, aleluia! Ouça-se o clamor de suas casas quando trouxeres esquadrões sobre eles. De repente, porquanto cavaram uma cova para prender-me e armaram um laço aos meus pés. Então Jeremias estava sentindo a rejeição desse povo, e ele estava apresentando esse povo na mão do Senhor, meu Deus. Aí daquele que for apresentado na mão de Deus. Então que a sua vida seja apresentada em forma de oração, né? E não que Deus venha tratar com você desta forma como ele tratou com esse povo aqui de Judá, tá? Que ainda há tempo, Deus está falando com você, que você possa transformar a sua vida, que você possa se libertar dos seus vícios, que você possa ter uma vida santa e digna, para que Deus nunca venha virar o rosto para você. Aleluia. Ouça-se o clamor das suas casas, quando trouxeres esquadrões sobre eles. De repente, porquanto cavaram uma cova para prender-me e armaram um laço aos meus pés. Olha Jeremias falando com Deus aqui, ó. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim, para matar-me. Não perdoes as suas maldades, nem apagues os seus pecados de diante de sua face, mas tropecem diante de ti. Trata-os assim no tempo da tua ira. Então está aqui esse povo, né? Jeremias falando para Deus, mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Porque Deus, ele sabe tudo. Se tem alguém tentando contra a tua vida, Deus sabe, tá? Então, está aqui a palavra de Deus nesta manhã. Se tem alguém tentando contra a tua vida, eu quero apresentar a tua vida na mão do Senhor Jesus, para que Deus venha cuidar de você, tá? Porque Deus, ele vai tratar com os seus inimigos também, tá? No dia da sua ira, Deus vai destruir eles. Então, não se preocupe. Se você tem passado por afronta, se você tem passado por uma situação difícil aqui na terra, então somente siga, continue fazendo a vontade do Senhor Jesus. Não se desvie dos seus caminhos, porque Deus, ele cuida de ti. Ele cuida de ti, tá? Ele não vai deixar que ninguém toque em você. Você é um escolhido do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele cuida de você, mas não ande segundo os desejos do seu coração, tá? Que você faça a vontade de Deus, que você viva aqui na terra para fazer as vontades do Senhor Jesus, porque ele te ama e ele tem o melhor da terra para você, tá? Então que Deus nunca venha sentir rejeição da sua parte, assim como ele sentiu da parte desse povo de Judá. Ele e Jeremias sentiram-se rejeitados, e aí Deus foi tratar. Então é assim. Que Deus possa te abençoar e que Deus venha tratar com todos os seus inimigos, tá bom? Então fica aqui essa palavra para você nesta manhã. E eu vou orar. Oremos então. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Senhor, por mais essa palavra maravilhosa que o Senhor nos trouxe. Quero apresentar a minha vida em tuas mãos, te pedir perdão dos meus pecados e entregar a vida de todos aqueles que estão aqui comigo nesta manhã, orando e ouvindo esta palavra maravilhosa que o Senhor nos deu. Que o Senhor venha abençoar poderosamente cada um dos teus filhos e das tuas filhas, entrando com salvação e libertação em seus lares, abençoando todos, guardando e livrando-nos de todo o mal. Abençoa também a minha família e todos aqueles que me pediram oração. Que o Senhor venha nos dar uma resposta através dessa palavra linda e maravilhosa que o Senhor nos trouxe aqui. Que o Senhor possa falar com cada um dos teus filhos, entrando com salvação e libertação em seus lares. Aquele que está enfermo, que seja curado, que tudo seja para a tua honra e tua glória, Senhor Jesus. Assim, Senhor, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.